Fazer reza, uma reza hoje. Para fazer a reza hoje? Reza para quem? Uma promessa que nós temos, uma renovação. Santa Luzia. Para Santa Luzia, é? O cara faz promessa com ela e o cara fica bom. É mesmo? É. O senhor já fez promessa e deu certo? Fizemos uma promessa com o menino estava meio céu e eles fizeram a promessa e a menina ficou bom. Ele está jogando com ela. Tá certo. E esse burrinho do senhor aqui, como é que chama? Bebeto. Como que chama o burrinho? O Bebeto. O homem jamais se afeiçoa às calamidades naturais que o rodeiam. O sertanejo, no entanto, é uma exceção à regra. A seca não o apavora, é um complemento à sua vida tormentosa, emoldurando-a em cenários tremendos. Enfrenta-a estoico. Volve o olhar nas alturas, atenta longamente nos quadrantes e perquire os traços mais fugitivos das paisagens. E ao descer das tardes, dia a dia menores e sem crepúsculos, considera entristecido nos ares as primeiras aves migrantes, transvoando a outros climas. É o prelúdio de sua desgraça. E espera resignado o dia 13 de dezembro. É a experiência tradicional de Santa Luzia. No dia 12, ao anoitecer, expõe ao relento em linha 6 pedrinhas de sal que representam em ordem sucessiva, da esquerda para a direita, os 6 meses vindouros de janeiro a junho. Ao alvorecer de 13, observas. Se estão intactas, pressagiam a seca. Se a primeira se deliu, transmudada em gota d'água límpida, é certa a chuva em janeiro. Se a segunda, em fevereiro. Se a maioria ou todas, é inevitável o inverno benfazejo. Senhora Santa Luzia, oh, que tesoura tão fina que no mundo não havia. Tesoura que arrancar os olhos de Santa Luzia. Tesoura que arrancar os olhos de Santa Luzia. Quando os olhos dela saltaram, o que dor ela sentia. Já era salva, Senhora, Senhora Santa Luzia.
13 é o dia de Luiz Gonzaga, dia de Santa Luzia. E a dona Santana tinha feito uma promessa: se fosse mulher, seria Luzia, se fosse homem, seria Luiz. Foi justamente essa promessa foi cumprida. Nasceu Luiz, nasceu o garoto, aí botaram o nome de Luiz. Então é Luiz, porque é dia de Santa Luzia. E Gonzaga, porque é o santo São Luís Gonzaga. E Nascimento, porque é o nascimento de Jesus, mês de dezembro. Por isso que é Luiz Gonzaga do Nascimento. É o único que tem um nome diferente da família. Que a nossa família, na verdade, é a família Januário. A gente está fazendo uma homenagem para o senhor e para Luiz Gonzaga. Queria pedir um versinho sobre Luiz Gonzaga e sobre a sanfona e sobre o senhor. Posso recitar um poema, porque eu sou muito querido lá em São Paulo. Estava lá me apresentando no Memorial da América Latina. O Luiz Gonzaga já ficou bem doente. Eu não assisti o sepultamento dele. Não acompanhei o cortejo fúnebre do grande rei do Baião. Aí por isso eu fiz o poema. Vou recitar. Quer que eu recite agora? Pois olhe. Eu sou poeta sensível. Falar do rei do Baião é custoso, é impossível. Eu não sentir emoção. Foi um artista colosso. O Nordeste em carne e osso. Triste coisa aconteceu. Meu coração abalou quando o rádio anunciou: Luiz Gonzaga morreu. Nasceu este sanfoneiro lá na terra de Nabuco, glória do país inteiro e ainda mais do Pernambuco. Foi artista preferido, em toda parte querido, do patrão e do operário. A joia pernambucana, prazer de Dona Santana e orgulho de Januário. Sua sanfona saudosa, com quem vivia abraçado, era santa milagrosa, ressuscitando o passado. Até mesmo a criatura, sisuda, de cara dura e de cruel coração, ficava alegre e ditosa, ouvindo a voz milagrosa do grande rei do Baião. Artista do gênio forte, com proteção soberana, eras do sul e do norte, do palácio e da choupana. Vivias provando a raça, desde o campo até a praça. Na vida de sanfoneiro, eras forte, firme e humano, artista pernambucano, que soube ser brasileiro. Mas no dia 2 de agosto, o dia de tua morte, transformou o gosto em desgosto com teu eterno transporte. Querido rei do Baião, é triste a separação, e enquanto na eternidade tu vives entre os primores, aqui teus compositores sofrem a dor da saudade. Te deu sucesso e deu vida, e com amor divulgaste a letra triste partida que eu compus e tu gravaste. E hoje só resta a saudade, do campo até a cidade. Agora ninguém te assiste, cantando a triste partida,
porque para outra vida fizeste a partida triste. Porém, com saudade de Milo, qual farol que não se apaga. Enquanto existe Brasil, existe um Luiz Gonzaga no coração do Nordeste. E aí, na corte celeste de Jesus de Nazaré, gozando de paz completa, roga a Deus por teu poeta, Patativa do Aparé. Obrigado, viu? Prefiro um terno de couro pra mim viver encorado e um cavalo bom de sela para mim andar montado e uma mulher bonita para viver a meu lado. Prefiro ver toda hora a vaca rosa amarela em um canto do curral, bem encostado à cancela, cheirando os pau da porteira e lambendo o bezerro dela. Prefiro ver um cercado com estacas de madeira, um curral todo forrado pra não levantar poeira, e um morão firme no meio e muita ração na cocheira. Vem, amor, sanfona sentida, vem cantar, pois meus olhos que ficam querendo chorar, deixa a mágoa pra depois, o amor é mais importante a nós. Chora a sanfona sentida em meu peito gemendo, vai machucando e meu peito de amor vai morrendo. Quanto mais choras, me entrego todinha ao amor, e teu gemido disfarce minha alma essa dor. Aí, sanfona sentida. Toquei esse instrumento, eu tinha mais ou menos 9 anos de idade, para 10. Meu pai tinha um, era desse aqui, Marca Viado. Agora esse aqui tem uma importância muito grande, que passou de Januário, pai de Luiz Gonzaga, via Luiz Gonzaga para Arlindo dos Oito Baixos. Quando eu comecei a perder a visão, que eu não via as coisas assim, eu me desesperava. Aí quem me alimentava era a sanfona. Eu pegava a sanfona, ficava tocando assim, aí esquecia. Aí o tempo passava. Eu não posso ficar sem sanfona não. A sanfona tornou-se minha amiga.
você tem acordeão tocando aqui forró e fazendo forró o ano inteiro, cara. Acho que é um dos espaços mais importantes do país em termos de musicais, não só especificamente da sanfona, mas espaços musicais regulares, onde você tem uma boa música, onde você encontra pessoas tocando, onde você troca ideias, onde você encontra as pessoas todo domingo. Isso é de uma importância, assim, cara, muito grande. É um dos espaços mais importantes de música desse país hoje, com certeza, cara. Arlindo, foi um prazer muito grande revê-lo. Camarão, que é um velho amigo de muitos e muitos anos. Camarão tinha uma banda que já tocava em ritmo de baião, de forró, as músicas dos Beatles, e um bocado de coisa que esse povo pensa que está inovando hoje em dia. Camarão, ele veio de Caruaru. Caruaru é agreste. Tem muito sertanejo. A sanfona é muito valorizada. A cidade que eu conheço que tem mais forró aqui é Caruaru. Porque tem o ano todo, foi até batizada como a capital do forró. Sanfona desde 7 anos de idade e comecei a tocar sanfona de oito baixo com meu pai, dos forróis, e hoje estou com 65 anos e ainda continuo. Nem em pé não consigo mais tocar porque a coluna não deixa, mas continuo tocando nessa sanfoninha. Isso para mim é medicamento, é alimento, é tudo. Eu, se parar de tocar, eu acho que a vida não tem mais sentido. Quando o acordeão chegou no Brasil, ela se adaptou a dois estilos logo de cara. Um divulgado por Pedro Raimundo no Sul, lá para o lado do Rio Grande do Sul, ele tocava muito choro. Tem Escadaria, que é um choro conhecido, tocado por ele.
Né? Isso ficou conhecido no Brasil inteiro. E o outro que divulgou muito mais ainda a sanfona, porque se divulgou no Brasil inteiro e saiu fora do Brasil tocando as coisas de criação dele, foi Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, além de criar... E Luiz Gonzaga, a inteligência do negão era tão grande que ele pegou aqui do lado da tecla, que é o lado agudo, e botou um zabumba, que é a parte grave, né, de um trio de forró. E do lado esquerdo, que é a parte grave da sanfona, ele pôs o triângulo, que é o instrumento agudo, né? Tocando, fazendo assim uma composição de 3 pessoas tocando já com ritmo e ele cantando. E ele que criou o baião, criou tantas coisas bonitas e tal, foi quem mais divulgou e a sanfona se adaptou. Toque no zabumba, zabumbeiro. Toque no triângulo, triângulo. Toque na sanfona, sanfona. Se esse forró é pro mundo inteiro. Toque no zabumba, zabumbeiro. Toque no triângulo, triângulo. Toque na sanfona, sanfona. Se esse forró é pro mundo inteiro. Veja só, o músico nordestino tem um negócio interessante. A gente chega em São Paulo, chega no Rio, tem uns grupos de rock que só toca rock. Tem uns grupos de pagode que só toca pagode. Muitas das vezes o nordestino aqui, quando ele entra numa banda, num conjunto, em qualquer lugar que ele entra, ele é obrigado a tocar tudo. Eu estava tocando uma festa no interior da Paraíba, numa cidade chamada Teixeira. E lá bastante o cabo chegou e mandou eu parar. Tocando um forrozão enfesado, mais ou menos assim. O cabo disse, pode parar. Eu digo, parar por quê? Ele disse, você tem... A gente tá com o mocotó doído de dançar forró. Eu digo, eu vou tocar o quê? Ele disse, inglês. Eu digo, eu não sei cantar inglês como você está pedindo. Ele disse, mas vai cantar desse canto? Não. Eu quero dizer o cabo bravo lá da terra da Elba. Aí ele puxou uma lapa de faca, 12 polegadas. Quando eu olhei para o bico da faca, eu disse, eu sei de 2. Eles cantam. Se não cantar, eu rasgo o fole de faca. Aí eu olhei para o zabumbeiro, o menino do triângulo, e digo, vamos, meninos. Aí é por aqui. Aí eu comecei. Help me sing tonight. Hello, heaven, fun, fu, telling far again. Can't you find Ele disse, essa aí eu não sei não, essa aí eu não conheço não, eu quero uma de Frank Sinatra. Eu digo, pois não, amigo velho, pois não, eu... Together, having fire poo-poo. 11 far again, neon, neon. Why aren't you there? 35 in my head. Everybody started fire. Neon, neon. Why aren't you giving since you know what love is all? And still day and tomorrow, and heavy burden to you. Neon, neon. Had a fire prepared. That 11 fought again. Neon, neon. Why ain't she giving some to know? The 11 fought I have to yell. The 11 fought neon, neon.
pedaço. Cadê o chapéu de couro? Ah. O senhor conhece o homem? Conheço, vejo passar na televisão direto, Dominguinho, gosta de uma sanfona. É, sempre toca sanfona ainda, não? É? Cadê a sanfona, Dominguinho? Vendo na televisão, tem alguns sanfoneiros. Hoje nós vem lá de Custódia, de uma missa de vaqueiro. É coisa que pode vir. O melhor sanfoneiro é Dominguinho, tem que tocar em festa de vaqueiro. Fico muito contente, eu conto do começo ao fim. Pois Tifon é um grande poeta da família Amorim, que já vem representado e já está ao meu lado, e o sanfoneiro Dominguinho. Oi, oi, oi. Que a tradição de vaqueiro já tá quase se acabando. Tem alguns que ainda não gostam, outros está desprezando, mas aqueles que adoram já tá um pouco começando. Forró sempre a gente lavando, falando um pouco assim. Tem muita gente que não gosta, mas já falamos pra mim. O forró de Luiz Gonzaga, todo mundo se agrada e cumprimenta Dominguinho. Eita, que o forró do Nordeste todo mundo é adorando. Pra dançar forró é fácil, meio difícil é tá tocando. Eu posso dizer assim, no lugar de Luiz Gonzaga tem Dominguinho, que tá agora tocando. Eu vejo a raça dançando em vista, short e baião, pois Luiz Gonzaga acabou, o poeta do nosso sertão, e já ficou Dominguinho para tocar seu baião. Oi, oi, oi. Eu queria agradecer, eu falo de coração. Esse sertão é sofrido, alguns acham e outros não. É grande prazer pra mim em eu morar no sertão. Muito obrigado, amigo. Fiquem com Deus. Jamais nós esperávamos que, de repente, em plena estrada, encontrássemos um lote de vaqueiros que vinham de uma vaquejada, que vinham de uma missa do vaqueiro em Custódia,
Para mim foi um momento único. Dificilmente nós vamos ter chance de, coincidentemente, passando de carro, encontrar tantos vaqueiros ainda paramentados, voltando para suas casas. música, o chamamé, ela veio da Argentina há muitos anos, época daquelas guerras, em 1870, as músicas veio pelo Paraguai e foi entrando no Mato Grosso e ela ficou aqui, o chamamé, né, a polca paraguaia, o chamamé, o Mato Grosso do Sul adotou essa música como nossa também, né, Mato Grosso do Sul, o chamamé. Dino extraordinário naquilo que ele faz, daquela forma de tocar, entoando baixo do acordeon, uma notinha, é como se fosse uma dupla caipira. A primeira voz da dupla vai cantar. A primeira voz. Agora vai cantar de dupla. E aqui faz a segunda voz. E sempre um baixo mais leve para não encobrir o teclado. Para não encobrir o teclado. Inteligente, né? Então agora eu fiz Arara Azul. É uma música que fala da Arara Azul. Ela voando, o céu fica com aqueles riscos azul da Arara Azul. Fala do Pantanal, fala dos aguaceiros, fala de tudo. Então, quer dizer, é uma música que fala das coisas nossas daqui. E a música é assim, ó, é muito bonita ela. Bom, pelo menos eu acho, né?
inspirado desenhista, com a pena da azul arara, riscou uma planície rara, Pantanal impressionista. Sendo uma cor de encher a vista, soprou plumas no aguaceiro sobre o solo boiadeiro. Viu que era bom, animado, fez um planeta azulado e um pedaço pantaneiro. Se um bando de araraunas baila no céu entre gritos, fica o Pantanal pintado de riscos azuis bonitos, e se vê perante a tela o mais justo gabarito para pintar um planeta azul de céu infinito. Agora toca aí ele. Aquele shot que tu tava tocando, brincando aí. Eu sou do interior de Goiás, sou de Inhumas. E me lembro quando eu era menino, bem pequeno, assim, de uns 8, 10 anos, meu pai ia animar as festas tocando sanfona, pé de bode. Pé de bode é sanfoninha de 8 baixos, sabe? Então era aquelas lamparinhas de querosene, barraca de folha. Chovia a noite toda, o pessoal era tão animado que rapava aquele barro, jogava cinza e continuava a dançar. Começava a dançar 8 e terminava 8 da manhã. Então, até hoje, assim, os bailão de Goiás são bem animados, centro-oeste inteiro, né? Agora, o baião nosso lá no Goiás, ele parece muito o vaneirão aqui, ó. E se você for no Rio Grande do Sul e falar que você é gaúcho e tocar assim, os caras acreditam que é o vaneirão. É a riqueza nossa, né? É. Nossa Senhora.
O vento uiva, fazendo matraquear as vidraças. Bibiana Terra Cambará sorri e leva o indicador aos lábios como a pedir silêncio. E estendendo a mão em direção à janela, sussurra. Está ouvindo? A gaita no Rio Grande do Sul é parecido talvez com o sistema do gaúcho ser mais sisudo, mais quieto. Por exemplo, se tu vai tocar um shot nordestino, o shot ele é mais manhoso. Se fosse aqui no Rio Grande do Sul, o shot é o mesmo, só que... A gaita no Rio Grande do Sul, ela veio muito com a colonização, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a colonização italiana. Perdi nela, não posso provar. Perdi nela, não posso provar. Só não me basta que lá sou bela, chumba la vida bela e viva el amor. Só não me basta que lá sou bela, chumba la vida bela e viva el amor. Brasileiros são bravos soldados. E aqui o exemplo que tem o pai, a família Borghetti. Borghetti é de origem italiana. A nossa turma chegou aqui por volta de 1890, a família. Vieram do norte da Itália, próximo da cidade de Verona. Mas é comum ainda hoje, na colonização italiana aqui, especialmente nos fins de semana, e a gaita sempre está presente, sempre presente, e aqui é uma alegria fantástica. A forma como eles se manifestam nessas reuniões, nessas festas deles é formidável. Né? É um desprendimento, assim, é uma alegria geral, sabe? É muito bonito. E com vinho fica bem mais fácil também. Com vinho, muito vinho, muito vinho. Eu sou de família de José Cipriani, meu avô. E meu pai é Antônio Cipriani, campeão. Eu era afinador de gaita na toda esquina. Trabalhei 13 anos lá. Eu via os outros cantar, eu afinava a gaita e não sabia tocar. Eu afinava a gaita e dava para te tocar. Eu não sabia. Um dia eu me incomodei e digo, como é que os outros tocam e não tocam? E pois ainda assim. Aprendi sem estudo nenhum. O que eu toco hoje aprendi no coração, no peito, na vontade. A Itália a gente não conhece, né? Que a gente nunca foi, mas nós somos italianos. Ah, mas o maior orgulho que eu tenho na minha vida é ter nascido gaúcho. Isso para vocês terem uma ideia assim do quanto eu sou gaúcho. Eu acho que eu sou umas 10 vezes mais gaúcho que brasileiro. Entendeu? E por esse chão aqui, por esse torrão, eu fui criado aqui nessa fazenda. Nasci por aqui, me criei por aqui, tenho amor por esse torrão. Eu pilhei e morro pelo meu torrão aqui. Eu tenho amor por esse torrão aqui. E quase todo gaúcho é mais ou menos assim. Eu estava até comentando agora há pouco aqui com outro
que eu não me recordo agora no momento, a respeito do gaúcho fronteirista, que ele é um gaúcho, um exímio cavaleiro, né? Ele é muito orgulhoso por tudo aquilo que faz. O gaúcho fronteirista, ele gosta de andar num bom cavalo. Pedro Quebra foi um grande ginete de Tupã-Seretã, um preto daqueles que subia em cima do cavalo e saía a hora que ele queria. Como se diz, tem uma brincadeira que se diz, mas isso é um prego de sarreio, não sai. Se chamava Pedro Quebra, eu não sei quem batizou. Se chamava Pedro Quebra, eu não sei quem batizou. Quebrou por isso de outro que nunca ninguém quebrou. O negro legenda campeira das estâncias de Tupã. Negro legenda campeira da distância de Tupã. Morreu contando proeza num domingo de manhã. Essa coisa de tocar o chamamé, de tocar a chacareira, essa influência que a gente tem aqui do Pampa, ela foi criada por esses personagens. E a gente tem o maior respeito por essa gente, por essas pessoas que são realmente a nossa inspiração sempre. A inspiração da música regional do Rio Grande do Sul, não tem saída. Foi criado com eles, a gente convive muitas vezes com eles. E todos eles, assim, acho que sem exceção, são como se fossem entidades, assim. Quando tu tá na presença deles, sabe, muda. Quando chego num baile de rancho, a acordeona começa a se abrir, porque apareceu gente querendo colocar chifre em cabeça de cavalo. É muito difícil fazer isso, é impossível. Então o bugio é um ritmo musical que foi criado por um tio meu, que eu não abro mão disso até que me provem que não é verdade. Cantalício Pires de Lima, natural de São Francisco de Assis. O gaiteiro destampa a cordiona, que se espicha, se encolhe e se dobra. Pois o bugio é um ritmo musical, é um sincopado, 3x4, que é uma imitação do roncar do macaco pampiano, e os gaiteiros antigos do Rio Grande começaram a imitar o roncar do bicho com o roncar do baixo. Então o bugio fazia ho-ho-ho, ho-ho-ho, e o pessoal começou a imitá-lo nos baixos da gaita. Ho-ho-ho, 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 ho-ho-ho. E toda vez que se toca um bugio, tem-se que fazer o jogo de fole justamente para imitar o roncar do bicho. Então seria assim. Esse é o bugio. E da forma com que o bugio caminhava, raramente caminha no chão, mas nos galhos dos pinheiros, de lado, caminhando desse jeito assim, a gauchada começou a imitar o bugio na dança. Então seria... mais ou menos por aí. E aí surgiram então os fandangos de galpão, os fandangos de chão batido, e aí começou a música gaúcha a ter uma personalidade própria, assumindo as suas próprias características, e da habaneira, que segundo as pesquisas teria vindo da ilha de Cuba, foi se aportuguesando, se agauchando até chegarmos à vaneira, e com um andamento mais rápido, o vaneirão.
mais uma dessas figuras como as que a gente estava falando, o tio Billy, o Telmo. O Boris é um dos maiores músicos, talvez, nascidos no Rio Grande do Sul, um compositor, arranjador, toca acordeon muito bem, toca violão muito bem e canta muito bem. O Luciano toca muito bem essa música, toca melhor que eu hoje. Eu, há um tempo atrás, ouvi um disco do Toninho Ferragutti com o Roberto Sion, e ali tem uma junção de instrumento de sopro com acordeon. Eu achei aquilo sensacional. E, para minha surpresa, um momento depois já, o projeto do quarteto. E como ele tem essa coisa da gente aqui no Sul, na maneira assim, a gente tem uma maneira de tocar bastante forte, intensa de se tocar acordeon aqui. Eu achei muito bacana o que eles fazem com o trombone. Essa ideia do trombone com o acordeon é fantástica. A referência que a gente traz aqui no quarteto é realmente, de repente, de dar um passo adiante, porque a música gaúcha ela é muito jovem. O movimento todo esse das danças, da criação do pezinho, dessas músicas que estão na tradição, que estão lá no CTG, que são os ritmos e que são as danças, elas têm aí, datam de 60 anos mais ou menos. Tem alguns que vivem, tipo Telmo de Lima Freitas, outros estão vivos ainda, alguns foram há pouco tempo. Então, na verdade, é tudo muito jovem. Falar com o Gilberto Monteiro é pra gente entrar no mundo das lendas, né? Dos elfos, das fadas. Porque a música de Gilberto Monteiro é pura magia. Eu não tenho uma vez que eu assisti Gilberto Monteiro tocando que eu não tenha me emocionado, sabe? Eu acho que é um instrumento que se moldou muito bem ao homem do campo, né? Ao estancieiro, né? Ao domingueiro, ao carreirista, né? Eu mesmo animei muita carreira, muitos amigos, carreirada, já fiz muita carreirada, né?
copla de rédea e vocal na mão, a flor do rincão, que pra o domingo me espera, o aroma de primavera toma conta do meu peito, quando carga um jeito, qual fosse um lenço de seda, alço a perna em devereda, tomo um gole de uma branca e largo para em Ribadão, crioulo da seda. Para nós aqui que estamos na fronteira, né? A gente tem essa mistura aí, então, de tocar chamamé por causa da influência da Argentina, do Uruguai. Então, por isso a gente tem esse estilo mais rude, assim, mais bagual, né? De tocar a música gaúcha. O bagre é a expressão do gaúcho. O bagre deveria ser um espírito daqueles dos que divertia as tropas antigamente, sabe? E hoje ele veio, né, no corpo do Bagre Fagundes, para alegrar as pessoas. Onde ele vai, ele alegra as pessoas. É uma pessoa formidável, né? É uma pessoa maravilhosa. Eu digo assim, eu sou a gaita corcoviando nas mãos do velho gaiteiro, dizendo por onde ando que sou gaúcho e campeiro. O Edson Dutra foi o primeiro que recebeu a letra do canto alegretense para compor o canto alegretense. A poesia lhe foi entregue pelo meu irmão, Antônio Augusto Fagundes, e eu vi a letra. E disse para o Negro, digo, tá feito o canto alegretense, Negro. Essa tua letra é musical? Eu pego um violão e saio fazendo, não. E peguei o violão, mas não saiu nada. Porque o violão é um instrumento igual a qualquer outro. Aí peguei a minha cordiona. Aquela mais velha, aquela lá. E na mesma hora brotou o canto alegretense exatamente como ele é hoje. Por isso eu digo, a gaita é mágica. A gaita é um instrumento diferenciado. Ela é o corpo do compositor, é o corpo do instrumentista, é o corpo da pessoa que está aqui. O gaiteiro, sem a gaita, ele está aleijado. Falta um pedaço do corpo dele, é a gaita. Quando ele está com a gaita, parece que ele é maior. A gente encontrar aí um Oscar dos Reis sem a sua gaita, quer dizer, encontra um homem comum. Ele é absolutamente comum. Aliás, ele é um homem tímido, muito quieto. Uma pessoa de personalidade muito quieto, boa gente, tá tudo bem. Agora, o Oscar dos Reis, com a gaita no peito, aí o cara vira um monstro. Grandão, enorme de grande. Parece que não quer nem chegar perto dele. Ou para chegar tem que pedir licença. Dá licença, maestro, de chegar perto do senhor. Já tem que tratar o cara por senhor. Não tem mais essa de Oscar, borguetinho. Sem a gaita, ele é um guri, um moço comum. Claro, já um senhor. Agora, quando o Renato pega aquela gaita dele, aí o mundo se transforma. Porque ele, com a sua gaita, a sua cordiona, transforma o mundo. E assim, um Gilberto Monteiro. Quem é Gilberto Monteiro sem a gaita? Um homem a mais, um ser humano. Agora, com a gaita no peito, ele é um gênio. Ele muda a figura da pessoa. Não me perguntes onde fica o Alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada longinete e ouvirás toque de gaita e de violão. Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde, ou quem vem de Uruguaiana de manhã, tem o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhado no rio Ibirapitã. Ouve o canto gauchesco e brasileiro, esta terra que eu amei deste guri.
flor de tuna, cabotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhanduí. Sempre o Inhanduí, a terra dos nossos avós, a terra do lenço branco do vô João Batista Fagundes. Atenção, pessoal! Vamos dar início no começo do princípio, da começação da principiação do prosseguimento, da perseguição da largada da quadrilha. Atenção, seu Mariozan, que eu vou dar um sinal para me ser rasgar o sanfonão. Atenção! Já! Quem mais aprimorou o estilo paulista é o Mariozan, nesse estilo de tocar as coisas bem paulistanas mesmo, tá entendendo? Que você ali, você vê que você está no estado de São Paulo, vendo alguma coisa do estado de São Paulo, é muito interessante. Eu nasci em Veneza. Eu sou Vélito. Eu vim com 4 anos de idade. Sou brasileiro. Com 10 anos já tocava sanfoninha ali, lá na roça. Fiz um casamento de roça com 10 anos. Eu me considero um caipira, sertanejo. É engraçado que eu falo, ainda falo meio caipirado e italiano, né? Caipira italiano. Nas escolas tocava as coisas do Mariozan, na época de São João, porque você tem que passar por isso. É a primeiro ABC Mariozan para tocar as coisas juninas, as festas na roça, feijão queimado. O nosso Mariozan, que era, quando se falava no sanfoneiro, realmente, em São Paulo se falava em Mariozan. Pela forma dele tocar, era um caipira mesmo. Eu estou sempre avaliando São Paulo. Eu não sou do interior e moro aqui, né? Diferente talvez seja da visão de quem é o paulistano que tenha nascido aqui. Em São Paulo eu gosto de tudo, até do trânsito, do engarrafamento, da poluição. A gente ama isso aqui. Quando alguém reclama, muda, vai embora, né? Mas São Paulo está no nosso coração, imagina. Eu gosto porque aqui tem conterrâneo demais, né? Além dos paulistas, que é a empenca, mas eu dou um chute numa quenga e um nordestino que aparece. Toda hora tem uma conversa lembrando da terra, então é mesmo que eu tá lá. É carne de sol todo dia, é sarapatel, é buchada. Você vai lá no Patativa, tem não sei quantas barracas, vai lá na Rádio Atual, é do mesmo jeito para você comer o que você quiser do Nordeste. Pamonha todo dia aqui na São João, coisa que a gente nem vê lá. De formas que São Paulo, para o nordestino, eu posso falar do meu lado, do Norte e do Nordeste, é o seu segundo pedaço. Toninho Ferragutti é o grande sanfoneiro, eu digo, de São Paulo mesmo. Porque aqui também mora Oswaldinho, em São Paulo, que é um grande músico.
né? Mas de São Paulo mesmo, eu acho que atualmente, vendo todos tocar, Toninho já está um acordeonista maduro, extraordinário, que todos nós gostamos. Meu pai está no interior, minha mãe no interior, minha família está de lá. Eu chego aqui, você não tem referência, né? Você é obrigado... Você se perde, você se acha. Às vezes mais se perde do que se acha, às vezes mais se acha do que se perde. Mas é uma experiência de você criar uma identidade, né? E é um risco de nunca ter essa identidade também. Toninho Ferragutti é um dos, vamos dizer, dos mais ecléticos, né? Um cara que eu já vi disco dele com japonês, com espanhol, com africano, com assim, português. O cara, ele roda o mundo musicalmente mesmo, assim, né? Tem uma linguagem muito vasta, né? Por ter uma formação de arranjador. O Oswaldinho, se ele não tocar sanfona, ele ia tocar guitarra, com certeza. Porque ele tem um pé no rock, né? Ele pega Beethoven e faz Beethoven heavy metal, aí Asa Branca, não sei o quê, sempre misturando essas coisas, sempre, quer dizer, é a linguagem, assim como pro Ferragutti talvez seja uma coisa mais o jazz brasileiro, a conexão do Oswaldinho é muito mais forte com o rock, ele gosta de fazer as coisas ficarem mais porrada. Faz tudo aqui. Depois dessa, meus músicos não chegam atrasados. Não chega as músicas, ele nunca atrasou, nunca fratou.
Você pensa, o Ferragut é do interior. O Oswaldinho, ele é herdeiro de uma comunidade nordestina, né? Vamos ver outro urbano. O Dominguinhos, né, também é nordestino. E você? Eu não, é verdade. Evolução do Nordeste, meu amigo, demorou, bateu no chão. É terra forte, é consciente, do Nordeste assim, essa é a nossa patente, eu sou o afro brasileiro. Eu sou um cara meio desterritorializado, né? Meu território são todos os territórios, porque eu não tenho uma conexão forte com nenhuma raiz. Você fica diluído e ao mesmo tempo a graça está justamente nisso, né? Você, quer dizer, eu não sou especialista em forró, não sou especialista em choro, não sou especialista em nada, mas meio passeio por todas essas áreas, assim, e me divirto com isso. Salve a sanfona, demorou que eu vou brigar. Sou cabra da pé, eu vou aqui para rimar. Salve a sanfona, esse é o meu lugar. O Brasil é meu amigo e eu não paro de cantar. Salve o Brasil, vamos Brasil. Assim é meu amigo e eu vou a mil. Rimando, brincando, introduzindo na missão. Então a banda inteira, essa é conexão. Quem é falou que a cabra da pé de gritar? O acordeão, por ser portátil, virou um instrumento muito conectado às tradições rurais dos países. Que é um instrumento que entra muito forte em todas essas expressões folclóricas, vamos dizer, de arte popular, menos urbanizada, né? A cultura árabe medieval da Península Ibérica se transferiu para o Brasil e no sertão se preservou mais ou menos, pelo isolamento do sertão em relação ao litoral, o sertão preservou uma cultura mais medieval mesmo. A cultura nordestina, sertaneja, é muito conectada à Península Ibérica medieval. Então, por isso que você preserva uma série de escalas da música modal, né? Anteriores à música tonal, né? Esses acordes que são nordestinos são também medievais, né? honra sua profissão. Preserva sempre um cavalo, sua sela e seu gibão. Por ser um vaqueiro forte, vendo a sombra da morte, mas pega um babatão. Oi, oi. Setembro passou com outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós? Assim fala o pobre do seco Nordeste,
medo da peste, da fome feroz. A 13 do mês ele fez experiência, perdeu sua crença nas pedras de sal. Mas não tá esperando. Quem descobriu que a gente podia ganhar trabalhando assim, tocando, foi minha mãe. Um dia, a Feira de Garanhuns era no sábado, como de Caruaru, todo canto do Nordeste, é pelo sábado. Amanheceu o dia, não tinha nada em casa, um monte de menino. A mãe pegou assim um bisaco, que é um saco, né? Botou a sanfoninha dentro, de 8 baixos, botou uma roupinha remendada na gente, que ela mesma fazia, calça curta. E aí botou a sanfoninha dentro do saco, o melê e o pandeirinho. Aí o pai disse, tu vai aonde, Marinha? Ela disse, eu vou ali. Ela disse isso. Chegou na Feira de Garanhuns, ela sentou a gente assim no meio-fio, botou um chapéu e disse, pode tocar. Aí meteu o dedo pra cima e eu no pandeiro. Rapaz, o povo é muito generoso. Aí foram botando as pratinhas, botando bastante dinheiro naquele chapéuzinho. Aí, a cabo de umas 2 horas, minha mãe já foi uma feira, veio, rodou com um balaio na cabeça, que não tinha mais tamanho de compra. Pronto, ali foi a abertura da nossa vida para tocar. Eu vendo meu burro, meu jegue e o cavalo, nós vamos... E assim que vocês vieram para São Paulo? Foi num pau de arara mesmo, para valer, cheio de lugarzinho assim, bancos, atravessado, saco de farinha com carne seca, assim, né? Farinha, sal e cebola e rapadura. 11 dias, quebrava, ajeitava, quebrava. Foi meio difícil. E vende seu burro, jumento e o cavalo, e até mesmo o galo venderam também. E fomos logo pro Rio, porque aí foi procurar Luiz Gonzaga, porque era a salvação da lavoura. Aí pegou uma sanfoninha vermelhinha, 2 registros, entregou a pai. Tá aqui, seu Francisco. Não tinha nem estojo, assim, onde guardar o instrumento. Aí o pai ficou numa alegria muito grande. E nós fomos para Nilópolis de volta. Daquele momento em diante, foi a mudança total da vida da gente com aquele instrumento. Tão triste, coitado, falando saudoso, seu filho choroso, exclama a dizer. Trispartida conta toda uma espécie de epopeia ao contrário. É um Lusíadas ao contrário. Conta a tragédia do homem nordestino, do pequeno proprietário que se transforma em nada, vira suco lá em São Paulo, na periferia. Mas ela é uma música belíssima, monótona sob o ponto de vista musical, riquíssima do ponto de vista sociológico e do ponto de vista poético. E pedimos nessas gravações para Dominguinhos gravar com cello, só o cello, e um vocal de 21 vozes. Quando chega num determinado ponto, acho que é o 14º, 15º verso, fica em silêncio o estúdio. E a gente procura o técnico, eu me lembro bem, procurando o que foi que desligou, né? Porque de repente parou a sanfona. E ele, no primeiro momento, vai procurar. E todo mundo fica olhando os instrumentos, a mesa de som. E a gente começa a ouvir soluço. E olha, e Dominguinhos está com a cabeça baixa sobre a sanfona. Assim, e a gente espera, todo mundo espera respeitosamente. Todas as pessoas que estavam no estúdio
espera durante 9 minutos que eu contei. Dominguinhos soluçar até que ele se recupera e pede para continuar. E quando termina a música, Dominguinhos volta, recomposto, e diz: essa música me toca muito, porque nós tivemos uma triste partida e nunca conseguimos voltar, ele e a família, nunca conseguimos voltar. Até porque alguns já morreram, nós não poderemos voltar mais. É verdade. Meu pai nunca, do tempo que ele foi para o Rio de Janeiro, ele nunca voltou a Garanhuns nem para visitar os que tinham ficado, de outras famílias, mas amigos que tocavam com ele. Ainda tem um remanescente lá, que é o Benedito, que tocava pandeiro e cantava com ele. Ele não voltou. Minha mãe também nunca voltou, muito menos, né? Porque depende sempre de Moraes. Valdomiro veio comigo, porque trabalhou comigo muito tempo. Mas esse negócio que vinha à minha mente, o seguinte: quando Gonzaga lançou esse disco, eu estava no estúdio, vendo ele gravar e tudo mais, com acompanhamento de Orlando Silveira, Reginaldo Canhoto e coro. E eu, quando o disco saiu, eu levei o disco para meu pai. Ele imediatamente botou na radiola e destampou no choro. Então, aí para mim aquilo ali é a morte. E isso é que um homem nordestino, um músico, e mesmo não músico, um migrante, tem dentro de si. Dor, saudade, doçura e às vezes a humilhação de ter que sair de sua terra, que ele ama, que sempre espera um dia voltar e não consegue. E essa dor fez a grande música nordestina, sem sombra de dúvida. Estamos novamente na estrada, de Recife a João Pessoa, fazendo uma viagem em direção ao que eu reputo o maior acordeonista nordestino de todos os tempos, que é Sivuca, seu Severino. Tem uma sumidade tocando acordeon, e todos nós tocamos acordeon, sabemos o valor que Sivuca tem.
pouca coisa. E é uma inspiração para mim. Obrigado. Porque é fiel às suas origens e toca esse sanfona para lascar. Coisa boa. Isso é um descanso. Agora nós vamos fazer uma música, nós dois. Vamos. O que representa a sanfona para você? Ué, representa 67 anos de convivência, de paz e harmonia com a música, que é a minha sanfona. Eu mantive a sanfona o meu principal instrumento porque nós temos o dever e temos a missão de trazermos a sanfona à qualidade de instrumento sinfônico como outro qualquer. Acabar com essa história de que sanfona é só instrumento do mato. Mas é um instrumento riquíssimo, um instrumento que tem tudo que você quiser harmonicamente, você encontra na sanfona. Então, a sanfona tem que ter representantes que tragam o instrumento à tona com toda a sua riqueza. E é a nossa missão aqui, é tratar bem a quem nos trata bem, que é a sanfona.